ar mais um programa Sala de Opinião, aqui na TV Porto Velho, canal 12, e através da Rede TV pelo canal 17, para todo o estado de Rondônia. E hoje estamos tendo o privilégio de bater um bate-papo com o historiador, professor da Universidade Federal de Rondônia, professor Marcos Teixeira. Professor, seja bem-vindo à Sala de Opinião. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui e conversar com o senhor e com o público em geral. A gente olha para o professor, pensa na história, e a história sempre é muito gratificante e coisas do passado vêm na nossa memória. E antes de perguntar a sua origem, que você é natural de Porto Velho ou não, mas eu tenho uma lembrança muito gratificante do seu pai, professor Apolônio. Exatamente. E nós servimos juntos no terceiro Gefron naquela época, e isso me deixou marcado a sua presença, um homem dedicado, um homem extremamente competente. E é uma satisfação lembrar da pessoa dele na sua pessoa. E bem-vindo, professor. Eu lhe agradeço essa oportunidade. Me lembro também do senhor no tempo que o senhor era oficial do terceiro Gefron, inclusive acho que chefiava a parte de medicina do Gefron, não é? Nós somos de Juiz de Fora e meu pai veio transferido para cá no início dos anos 70, justamente no tempo que ainda era Cefar. E nós ficamos. E a sua vida como historiador, como que começou? Desde criança eu gostava muito da história. Acho que foi uma paixão que veio junto comigo, sabe? A atração pelo antigo, pelas cidades históricas, chegando aqui o conhecimento da ferrovia, ver as relíquias que ainda estavam em estado viável, cheguei a passear de cegonha, cheguei a passear de trem ainda. Então essas coisas foram me atraindo. A conversa com os antigos e ter tido o privilégio de ter aula com os antigos me incentivou muito na questão do amor pela história também. E eu terminei ficando, ainda com 14 para 15 anos. Minha mãe, que dava aula de história na época, adoeceu. Na época era uma doença mais difícil de tratar, ela tinha que fazer uma cirurgia e não havia ninguém que desse aula. Então a própria direção da escola me convidou, com 14 anos, para ficar dando aula no lugar dela. E foi como eu comecei a carreira de magistério e, a partir daí, esse vínculo permanente com a história. E o que o senhor avalia no momento atual, no momento em que vivemos, onde se fala em recuperar, em realizar e reativar? Como o senhor analisa a história de Rondônia? Então, nós temos uma história riquíssima e ainda por ser escrita em grande parte. Eu e outros já escrevemos algumas coisas, mas os nossos trabalhos são bastante generalizantes ainda. Nós precisaríamos aprofundar cada tema daqueles que são tratados e descobrir temas novos que precisam ser abordados. A história está toda aí para ser feita. A história mais próxima, essa história mais recente, então, ela precisa de análises bem construídas, impessoais, que nos permitam avaliar a situação que o Estado viveu recentemente e que caminhos ele pode trilhar para poder dar qualidade de vida ao seu povo. Isso vale mais ainda para Porto Velho, que é uma cidade que sempre passa ao longo da sua existência, nesse centenário e alguns anos de história às margens do Madeira, sempre passa por esses altos e baixos e às vezes nos parece triste, não aprende nunca a se preparar para o momento do baixio, né? Precisamos pensar nessa história com mais cuidado, temos os profissionais, mas termos o cuidado de lidar com ela. Professor, o senhor é professor da Universidade Federal de Rondônia, um homem estudioso da história e extremamente respeitado por todos nós, pela sociedade, pelo mundo acadêmico. E muito se escreve, ou pouco se escreve pela história de Porto Velho e pela história de Rondônia. Em que nós podemos confiar? Porque muitas vezes a história em que o senhor escreve, ela não bate com o que eu escrevo. Outros, com toda certeza. Então, como peneirar, como filtrar a verdadeira história de um Estado como o nosso e que tudo para se escrever? Eu penso que a história são enfoques. E é como um diamante que a gente admira no anel de uma pessoa. O brilho que o diamante vai ter depende da mexida que você dá no anel.
Então a história é isso. A verdade ela pode ser considerada uma, mas com brilhos diferentes. Eu posso enfocar determinados aspectos dependendo da escola historiográfica com a qual eu trabalhe, né, ou dependendo da linha teórica que eu tente seguir. Eu pessoalmente gosto de trabalhar com a ideia da nova história. Outros gostam de trabalhar com a ideia positivista, aquela história só que você conta o fato e o herói do fato ou a data do fato. Eu gosto dessa história social, que mexe com as populações, que mexe com o cotidiano, que trabalha com a mentalidade da sociedade. Outros já preferem a história econômica. Vamos analisar o modo de produção econômica. Eu acho que empobrece a história se você pensa a história só como economia ou só como política. É o enfoque que você dá. Agora, nós caímos às vezes em umas discussões aqui em Porto Velho que me parecem bizantinas. Porto Velho surgiu em 1907 ou Porto Velho já existia em 1907? É muito bizantino. O que é a cidade e como eu defino cidade? Em 1907, o acampamento ferroviário dá origem à cidade ou a cidade só vem depois em 14? Há muito que se discutir além dessa questão tão de data e tão específica de um conceito do que é a cidade ou de como é a cidade. A mesma coisa a questão da origem do nome, Velho Pimentel, Velho do Porto, Porto dos Militares. Nós ficamos nos detendo tanto nessas coisas vagas e pensamos, por exemplo, o Porto dos Militares foi construído durante a Guerra do Paraguai, mas qual o nome da comissão militar que veio para cá construir? Nenhum historiador se deu conta de pesquisar isso até hoje. E esse nome existe, com certeza. Essa equipe de militares que construiu o Porto do Cainago abandonado, que se torna o Porto Velho, tem um nome. E nós só falamos que foi uma comissão de militares que foi deslocada para cá durante a Guerra do Paraguai. O senhor, como professor universitário, o senhor como professor em sala de aula, como o senhor lida com os enfoques diferentes para com seus alunos? É como eu digo, né? Todos nós temos as nossas linhas de pensamento e eu gosto muito da nova história. Para mim, eu gostaria muito de trabalhar sempre com possibilidades de cotidiano e mentalidades. Eu acho que se eu entendo o cotidiano de uma população e a mentalidade da população, eu consigo entender o que acontece no restante, inclusive o modo de produção e a evolução da política daquela sociedade. Eu acho que a resposta mais completa que se pôde dar à história vem com os franceses, com a escola dos análises, que nos possibilita esse entendimento de cotidiano, de mentalidades, de meio ambiente, né? Hoje há uma linha da história que trabalha a história e o meio natural. Eu acho essa área muito mais rica, ela torna a história atrativa. O modo de produção parece que eu estou estudando economia, vira uma história seca. É como se eu estivesse mastigando palha. O senhor acha que nós estamos no Rondônia, Porto Velho, tem crescido o número de pesquisadores, pessoas interessadas em colocar a história para ser lida no futuro, colocando a história de hoje no papel, ou ainda se escreve muito pouco, professor? Ainda escrevemos muito pouco, mas aumentamos a quantidade de pesquisadores. E aí a gente tem a felicidade de ver que já existem cursos de nível superior de estrito senso, voltados para a produção de conhecimento regional, né, na parte de letras, na parte da geografia, na parte do desenvolvimento regional e agora também na parte de história e cultura. Nós já temos produção local permanente. Isso é muito positivo. Mas nós ainda esbarramos em problemas que são seculares, que existem desde que a cidade foi fundada. A destruição de arquivos em Porto Velho é histórica. Né? Quando a gente lembra o que aconteceu com o arquivo do Hospital da Candelária, o que aconteceu com o arquivo do Hospital São José, o que aconteceu com o arquivo da Prelazia Núlios, o que aconteceu com o arquivo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a gente vê, não temos ainda um centro de documentação. Se visitarmos o que hoje é chamado centro de documentação, a gente sai desolado do lugar. A história de Rondônia, o senhor acha que ela está sendo... Passam governadores e entram governadores. Essa história tem sido preservada pelo governo do Estado, professor? Eu não considero que haja uma política de valorização nem de preservação da nossa memória histórica em Rondônia, em geral. Né? Nossos museus são depósitos mal trabalhados, desvalorizados, tratados até de uma forma pejorativa pela autoridade responsável. Quando a gente observa o que aconteceu na grande enchente de 14, com as peças que poderiam ter sido removidas, mesmo manualmente, antes que a enchente chegasse,
a instalação do Museu da Ferrovia, a gente vê que não há um cuidado mínimo com a coisa. Quando a gente observa em que situação está o Centro de Documentação do Estado, a gente vê que esse descaso é grande. Então, nós não temos uma política voltada para a cultura nem para a produção da história. Isso nos leva a ver o tipo de sociedade que nós estamos construindo. Porque tanto eu quanto o senhor sabemos que, como indivíduos e como sociedade, nós somos nada além da soma do nosso próprio passado. Se perdermos a referência do passado, nós deixamos de existir como seres humanos. Podemos até existir fisicamente, mas a ideia de humanidade é perdida. Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, conversando com o professor Marcos Teixeira, historiador, carnavalesco, e tem uma queda muito grande para o folclore, gosta demais do folclore e eu acho que é um apaixonado boi-bumbá. Marcos, a gente teve a oportunidade, algumas vezes, de trabalhar junto na escola de samba, Caiari e Carnaval de Porto Velho, que é uma pena que é outra coisa que nós estamos deixaram perdendo acabar aceleradamente, né? O que acontece com relação a esse tipo de coisas que, enquanto os estados, os municípios procuram motivar a cultura, né, as manifestações populares, aqui na nossa terra as coisas parecem que não têm a mesma intensidade dos outros municípios. O que você acha que acontece com Porto Velho e com Rondônia? Porto Velho principalmente, né? Tire a referência cultural e você tira a identidade. Então é mais fácil você manipular as pessoas. Talvez isso seja uma estratégia consciente. Por outro lado, existe uma visão de mercado, porque quando se tira a festa da data em que ela deveria ocorrer tradicionalmente e a desloca para uma data que não tem nada a ver, você atribui à festa só o valor de mercado. Carnaval fora de época, é o que além de mercado? Mas o carnaval em si, com as escolas, pensando, trabalhando em enredos, aquilo é tradicional, aquilo ali é cultural. A mesma coisa acontece com a festa junina. Hoje nós temos a melhor festa junina da Amazônia e talvez a melhor do Brasil. Nossas quadrilhas não ficam a dever nada a lugar nenhum. Podemos dar show em qualquer grande apresentação nacional. Isso poderia ser um evento turisticamente muito atrativo, economicamente muito atrativo. Parintins fez do boi bumbá de Parintins o que fez, uma atração mundial. Muito mais isolada do que Porto Velho. Os bois de Porto Velho são mais antigos que os de Parintins, muita coisa. A nossa quadrilha é melhor do que qualquer coisa que nós possamos apresentar culturalmente, folcloricamente nesse momento. E nós desvalorizamos. O Arraial Flor de Maracujá não tem lugar fixo. O que se doa à instituição que cuida do folclore junino é uma miséria, uma migalha. As quadrilhas sobrevivem dramaticamente, né? A gente tem que lançar o lema, adote uma quadrilha porque vale a pena investir naquilo ali. A cultura é notável, são riquíssimos, são inteligentes, trabalham temas muito bem. E uma coisa importante é que nós temos pessoas imbuídas nesse propósito de não deixar morrer, né? São pessoas que não têm um poder econômico para bancar uma manifestação cultural como ocorre aqui, de beleza, e falta realmente recursos. O que o senhor faria? Que política nós teríamos que fazer para manter essa tradição, para manter essa manifestação cultural tão bonita e tão poderosa até exato, economicamente. Economicamente. O incentivo cultural, a lei do incentivo cultural seria fundamental, porque tiraria do governo o ônus imediato de ter que bancar. E eu acho que o governo não deve bancar tudo, mas ele deve ser o grande incentivador, aquele que
oferece a luz no fim do túnel e que aponta o caminho, né? Qualificar o agente cultural para que ele saiba arrecadar. Definir um lugar, multi-eventos, isso é fundamental. A incerteza, vai haver, não vai haver, tem lugar, não tem lugar, leva as instituições a nunca se prepararem adequadamente. E por último, premiar aqueles que trabalham bem. Não deixar a coisa acontecer de última hora, né? Seria ótimo. Nós já tivemos, todo mundo falava, era o melhor carnaval da Amazônia Ocidental. Hoje que carnaval nós temos, né? Mas o festejo junino ainda é muito forte. Eu lembro, em alguns anos, em que eu presenciei, eu participei do carnaval de Manaus, da capital do Amazonas, e presenciei o carnaval de Porto Velho. O carnaval de Porto Velho era uma festa muito superior ao de Manaus. Muito dava superior. show. Então, eu acho que era um dos carnavais melhores realmente da Amazônia. E hoje acabou totalmente. Em 2004, não houve carnaval devido às enchentes. Em 2005, não houve carnaval também na data. Eu acho que eu acho que não houve, porque eu não vi mais falar em carnaval. Não houve. Não houve carnaval por outras circunstâncias. É um negócio que não dá para acreditar. Não, né? Se explica. É total despreparo do poder público para lidar com a questão da cultura. Não fazem carnaval, mas fazem shows que têm nitidamente o apelo de cultura de massa e não de cultura popular, e tem um apelo econômico imediato. Como é que eu consigo planejar um grande show para uma determinada data do ano e não consigo colocar no meu calendário a festa fixa do carnaval ou da festa junina? O agente cultural, a autoridade cultural tem aí um problema a explicar. A grandeza do Flor do Maracujá também é uma festa magnífica, né? Espetacular. É uma grande festa que sobrevive apesar do poder público. E hoje a gente não pode dizer que ela tem o mesmo brilho do que tinha. Não tem. Não tem. Ela sofre com a mudança permanente de local, né? Concordo que o local em que ela era instalada era um local que causava transtorno aos moradores. É uma área de moradia também, né? Então, é um local que ficou inadequado ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo em que ele, ao longo do tempo, se torna inadequado, ele deu tempo suficiente para que o poder pudesse pensar onde instalá-lo. E hoje nós carecemos disso. Não é só para o Flor de Maracujá, mas para que aconteçam todos os grandes eventos que vão do 7 de setembro ao Flor de Maracujá em um local fixo. A autoridade pode presentear a sociedade com esse grande benefício, né? Fazendo uma coisa moderna, ambientalmente saudável, né? E culturalmente viável. Aquilo ali pode ser viável o ano inteiro por uma série de coisas. Professor, tem algum escritor que tem documentado essa trajetória do Carnaval de Porto Velho, do Flor de Maracujá, dos grandes arraiais, dos bois bumbais? Tem alguém que tem escrito isso e tem colocado nos papéis? Essas delicadezas ainda estão faltando. Existem alguns textos rápidos, mas nada que faça um estudo profundo. Tudo isso daria teses, daria dissertações, mas seria um trabalho já mais delicado, seria um refinamento da própria história, né? E como eu disse, a gente ainda está muito no geral, a gente ainda discute ciclo da borracha e ferrovia e ciclo da borracha, parecendo que a nossa história acaba por aí. Nós tivemos aqui na semana passada, uma citação sobre o seu nome, o general Novaes elogiando o seu trabalho como historiador e da importância do seu trabalho para a história de Rondônia na recuperação de alguns patrimônios importantes, inclusive o Forte Príncipe da Beira. Qual foi a afinidade, o que levou o senhor a fazer esse estudo do Forte Príncipe da Beira, também do Memorial Rondon, a recuperação do Memorial Jorge Teixeira de Oliveira, que foi tudo um trabalho também em parceria, está sendo um trabalho em parceria com a 17ª Brigada. Como é que o senhor viu e como é que o senhor tem visto a recuperação desses memoriais? Pois é, a primeira coisa que me chama a atenção muito positivamente é assim, a disponibilidade das Forças Armadas em interagir de forma positiva. Não fui eu que fui bater as portas da Brigada pedindo para trabalhar com a história. Eles convidaram, e convidaram muita gente. Setores diversos da sociedade foram chamados a contribuir em uma série de ideias que o Exército tinha e de situações que ele precisava resolver, como é o caso do Forte, onde eu fui chamado para trabalhar a questão da conciliação do problema territorial entre a comunidade do Forte e os quilombolas que residem na área de entorno da área militar. Então essa área é uma área delicada, é uma área
pretendida tanto pela Força Armada quanto pela comunidade. Eu fui chamado para essa conciliação. Já trabalhei na questão de reconhecimento de terras quilombolas em outras vezes e fui chamado dessa vez. Contei com a felicidade de ver ser chamada a OAB, o Ministério Público, a Justiça Federal, a deputada Mariana Carvalho, que esteve lá trabalhando nessa questão de conciliação e que se colocou à disposição para que a gente envie para ela projetos que auxiliem na sustentabilidade dessa comunidade assim que se resolva a questão territorial. Quer dizer, o Exército conseguiu agregar tantos segmentos da sociedade em uma causa comum que isso chama a atenção do momento. A sociedade civil, no processo de redemocratização e de estabelecimento da democracia, tem se desentendido muito, ao invés de se agregar para resolver grandes problemas. A gente vê, por exemplo, a questão cultural de Rondônia. Todo mundo bate em todo mundo e ninguém é o pai do filho feio. Mas o Exército nos chama a fazer o Memorial Rondon, restaura o Memorial Jorge Teixeira e todos conseguem se agregar. Então talvez esteja havendo uma crise de liderança. Liderança. É uma crise de liderança. Eu acho que está faltando essa questão da gente enxergar a liderança e a possibilidade de fazer. Porque as forças estão aí e eu acho que todos estão querendo trabalhar. E Rondônia precisa do nosso trabalho. Forte Príncipe da Beira. Além do problema dos quilombolas, quais são as condições de recuperação daquele forte? É recuperação? Restauração? O que vai ser feito lá? Há um projeto de restauração parcial. Né? Ele vai ser todo preservado e em alguns pontos ele vai ser restaurado para abrigar algumas instituições, dentre elas o Museu do Forte. Agora o forte é um complexo que extrapola a própria muralha da fortificação. Então nós temos ao lado a Casa da Pólvora, nós temos ao lado próximo o Labirinto, um pouco mais abaixo nós vamos ter o Fortim, as ruínas do Fortim da Conceição. Então existe uma série de edificações que mal são mencionadas pelos historiadores e que precisa de um trabalho de resgate, tanto arqueológico, quanto histórico, quanto socioambiental. Porque eu não vou entender o lugar se eu não entender o meio ambiente também. A documentação histórica de todo esse processo da instalação do forte quase não existe nada ou não foi estudado ainda profundamente? Ela não foi estudada, aí é que está. Ela existe todinha. Essa documentação está toda na Europa. Acessível. Gilberto Freire pesquisou sobre isso, imagina. Gilberto Freire de Pernambuco fez um livro dedicado ao governador Luiz de Albuquerque, que é o construtor do Forte Príncipe da Beira. E nele ele traz uma série de facsímiles dos documentos da época, indicando onde a gente pode encontrar a maior parte dessa documentação. A construção, quantos anos demorou para construir aquele forte? Os historiadores colocam 1776, 1783, mas na verdade Luiz de Albuquerque já havia começado a cavar o fosso em 1785, né? E o forte nunca foi concluído. É uma obra que foi paralisada depois que se resolveu a questão de Alpardo e que o governo de Portugal decidiu que não havia mais importância. Luiz de Albuquerque concluiu o que pôde concluir com recursos da própria capitania. E aquele povo do forte voltaram para suas terras? Aí é que eu digo, a comunidade militar do forte e a comunidade negra do forte estão páreo a páreo. Um nunca existiu sem o outro, nunca. Então não adianta a gente tentar dissociar as relações, porque a comunidade negra foi levada ao forte para trabalhar na obra do forte. Foram 360 escravizados negros. Que vieram de onde aquelas? Vieram de Vila Bela da Santíssima Trindade, vieram de Belém do Pará, nas rotas monçoeiras, viagens longuíssimas, ida e volta 2 anos de viagem. Até Belém, coisa complicadíssima, transposição de cachoeiras, uma coisa assustadoramente difícil, e uma parte imensa dessa população escravizada morria. Aliás, o índice, a expectativa de vida do escravizado no Guaporé era substancialmente menor do que no litoral. Se em Recife era 10 anos, no Guaporé eram 2. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal.
Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com o Sala de Opinião, entrevistando o professor Marcos Teixeira, historiador, professor da Universidade Federal de Rondônia, e aqui falando sobre as viagens para o desconhecido. Falava dessa população, desses povos, viajando 2 anos para chegar onde não sabiam onde, né? Exatamente, nem o que esperar, né? Eu, como psiquiatra, fico aqui analisando o que essas pessoas pensavam, qual a tensão, né? Qual os pensamentos que vinham diariamente, que né? Nos seus sonhos, que se enfrentava, né? nessas viagens. Fome, febre, né? Mortes, né? Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na história. Então eu escrevi 2 vezes sobre esse assunto. Uma vez eu cheguei a publicar, consegui publicar, que foi um dos melhores artigos que eu trabalhei, chamado Mortos, Dormentes e Febris, que era essa história sobre medo, morte e doença nesse processo de colonização. Ficou um artigo muito bacana e a partir desse artigo eu preparei um livro, que foi o Beiradão das Visagens. Eu acrescentei a essa ideia do medo a questão dos contos fantásticos de assombração e sobrenatural, que povoam as nossas margens de rio. Né? Coletei 50 casos de assombração dos beiradões do Guaporé, Mamoré e Madeira. As almas perdidas, né? As almas do Guaporé, é verdade. Com relação ainda ao Guaporé, o Vale do Guaporé, aquela população quilombola, o senhor faz um trabalho interessante ali, faz um estudo. Sim. Eu levantei essa questão dos quilombos, minha tese foi a referência, foi minha tese de doutorado, foi a referência para poder reconhecer as populações e começar a regularização fundiária. E ainda trabalho com eles até hoje. É um trabalho apaixonante. Publicou seu trabalho? Mais uma vez, não consegui publicar. Né? A UNIR tem uma dificuldade crônica em publicar. Então, a gente produz e o material fica na fila para publicação e vai ficando na fila. Mas não pode ser assim, né? Infelizmente. Nós temos que encontrar um mecanismo para levar à população esse trabalho, um trabalho exatamente, são fabuloso. Os passos que a gente precisa dar na sociedade rondoniense. Aí é que eu digo que às vezes nós ainda estamos engatinhando. Né? A UNIR precisa ter uma política melhor de publicações, mas precisa também ter uma política de arte. Não, mas aqui eu quero fazer até um apelo à Secretaria de Educação do Estado. Eu acho que é o papel dos senhores, Secretaria de Educação, ir atrás. Deveria ter um departamento para procurar esses trabalhos, porque é tão importante para a história de Rondônia, para ter a sua sustentabilidade. O Estado não pode, se não tem raiz, não chega a lugar nenhum. Eu penso isso. Né? Nós temos a produção, produzimos e aguardamos a possibilidade de publicar. Né? Professor, nós vivemos alguns momentos difíceis no estado de Rondônia, principalmente na capital, com o impacto das usinas. Como é que o senhor viu e como o senhor tem visto as usinas no contexto de enchentes, né, de destruição dos nossos barrancos? Como é que o senhor analisa isso? Teve influência? Com toda certeza. Né? É inegável que existem responsabilidades ainda não bem esclarecidas diante da sociedade. Mas o que eu vejo? Eu começo pela própria história. Quando nós discutíamos no início da década de 2000, ou nos primeiros anos da década de 2000, se queríamos ou não as usinas, a campanha Usinas Já. E aí a gente tinha uma população de classe média formada basicamente pelo funcionalismo, por alguns intelectuais e por ambientalistas responsáveis, que era contra as usinas. Mas essa população estava, em primeiro lugar, garantida, assegurada em sua sobrevivência e subsistência. Havia um empresariado ávido por ganhar dinheiro e esse é o papel do empresariado. Eu não posso condenar o empresário que quer ganhar dinheiro, porque senão eu tenho que mudar o sistema.
Capitalismo, o empresário quer ganhar dinheiro e deve ganhar dinheiro para poder gerar emprego, para poder gerar bem-estar para a sociedade também. E por fim, você tem uma população periférica em Porto Velho enorme, uma cidade com uma periferia paupérrima, que estava desempregada e excluída do mercado desde o fechamento do garimpo e do término das obras de Samuel. Essa população é o peso decisivo na campanha das usinas já. Eles queriam as usinas e não adiantou a classe média, setores das igrejas ou a intelectualidade falar que aquilo ali era nocivo, que duraria pouco, que não resolveria nada. Durou 5 anos, durou 7 anos, mas para essa gente foi um tempo de abastecimento, foi um tempo de pleno emprego, de contas pagas, de comida na mesa, de aluguel, né? E para muita gente significou o resto da vida também. Esse período de satisfação foi o resto da vida. Então, o que eu vejo é isso. Os nossos discursos, em primeiro lugar, talvez fluam longe da necessidade da população. E isso é um problema de desencontro gravíssimo em Porto Velho. O discurso que se faz na elite, na classe média, não atinge a massa da população, que precisa ter um discurso voltado para ela e uma prática voltada para ela. A nossa periferia tem um padrão de pobreza africano. É uma coisa assustadora ainda. Isso estimula a criminalidade, que torna a coisa muito elevada, né? Drogas, tráfico de drogas, prostituição, uma coisa impressionante. E terminou gerando o barril de pólvora que nós temos, que foi o sistema prisional, que deu as rebeliões que nós tivemos notícia, que tornaram Rondônia tristemente famosa. Mas as hidrelétricas têm, sim, responsabilidade quando a gente vê, por exemplo, o nível dos impactos. Remoção de população, remanejamento de população, como aconteceu com o bairro Triângulo, que teve que ser todo desocupado na sua parte ribeirinha. Você pode pensar nisso, mas em primeiro lugar, você só remaneja a população pobre. Qual a classe média e a classe alta que foi atingida por uma política de remoção? A gente não observou isso. Quando nós observamos o remanejamento da população pobre, nós não vimos ao lado da obra de engenharia, da construção das casas para os habitantes do Triângulo, por exemplo, o trabalho de um antropólogo ou de um sociólogo que fosse capaz de criar uma semelhança paisagística e uma identidade de vizinhança para minimizar o sofrimento dessa população. Eles foram alojados em apartamentos minúsculos, sem elevador, onde um velho de 70, 80 anos que subir não vai descer mais até o dia de morrer. Ele não pode ficar subindo e descendo aquelas escadas. Quer dizer, não se avaliaram corretamente os impactos sobre a sociedade. A paisagem foi devastada. Quando a gente pensa na Cachoeira de Santo Antônio, que na sua origem tem 2 metros, 2,5 metros de altura e molda o remanso do Cainágua, em seguida nós construímos uma barragem que faz a queda ter 15 metros, 10, 15 metros de altura. Quando você abre a primeira turbina, acontece o que aconteceu. Aquela erosão devastadora que, entre outras coisas, nos solapou o marco das linhas divisórias, chamado Marco Rondon, que nunca foi restaurado. O que existe hoje em frente à capela é uma imitação, barata até, do que era o marco original, mas não é uma restauração nunca. Aquilo ali ficou em dívida. Né? Nem na coordenada geográfica se deram ao trabalho de colocar o marco nas linhas divisórias originais. Falar ali que o marco está restaurado, não está. Está em outra coordenada, tem algumas pedras originais e tem concreto moderno imitando rachaduras antigas. Isso é grave. Muito grave. É nos chamar, eu acho, quando eu olho para aquilo, eu sinto assim, cadê minhas orelhinhas de burro? Porque eu estou sendo chamado de burro. E pior que as autoridades inauguraram e quer que a população engula também, né? também. Mas o povo tem aquilo que ele acha bom ter. Como é que nós podemos aplaudir uma coisa daquelas? Tem coisas que eu aplaudo a obra empresarial, sem dúvida. Acho que a hidrelétrica era uma necessidade e, se a gente pensar na história de Porto Velho, são 100 anos de história do Rio Madeira. Né? Nós começamos com uma ferrovia para vencer o Rio Madeira, nós estamos no momento de hidrelétrica do Rio Madeira. Então, toda a nossa história é a história do Rio. Professor, uma das coisas que me dói é ver a população ribeirinha jogada como está sendo jogada. Completamente desassistida. Desassistida, né? Totalmente desassistida. E não vejo ninguém trabalhando com relação a essa população que saiu saiu do seu ninho. Ela saiu do local em que ela morava, que ela produzia, à beira do barranco. Exato. E hoje, para onde quando é alojado em outros lugares, peguemos um exemplo claro de Nova Mutum, que fizeram casas maravilhosas. Até eu gostaria de morar naquelas casas, são muito bonitas, né?
mas não é o lugar de vida daquela população. Então eles vão abandonar aquela casa legal e vão voltar para o primeiro barranco que eles puderem encontrar. Faltou novamente o antropólogo, faltou o sociólogo para entender o modo de vida. Isso é tentado no Brasil desde a Primeira República. No Pernambuco eu fiz um estudo sobre isso e o governo de Pernambuco, na época de 30 para 40, fez vilas para os moradores de mangue. E, por decreto, tirou todo mundo do mangue e mandou para as vilas. Agora, a população do mangue vivia do caranguejo que pegava. E nas vilas eles não podiam pescar, não havia mais cata de caranguejo, não havia nada. Então essa gente não tinha o que fazer e as casas foram abandonadas mesmo. Eles tiveram que ocupar outras áreas, refazer seus barracos. Agamenon Magalhães nunca conseguiu fixar o morador de mangue nessas vilas chamadas vilas operárias, que são uma criação da Primeira República e do governo Vargas para disciplinar o trabalhador, para ter um grande controle sobre o trabalhador. Esse processo é um processo inteligente, um processo capitalista, mas destituído da visão antropológica, da visão sociológica, que dá a moradia, mas não dá o meio de sobreviver. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, com essa tristeza imensa, né, infelizmente não se estuda, né, não se isso debate, é a falta de estudo, né? Falta de estudo. Infelizmente, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, conversando com o professor Marcos Teixeira, historiador, professor da Universidade Federal de Rondônia e um professor que realmente luta pela preservação do nosso patrimônio histórico e pela história do nosso estado. Professor, nós tivemos uma enchente imensa no estado, em que afetou principalmente Porto Velho. O patrimônio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi todo inundado. O que acontece? Na realidade, o que fazer para recuperarmos esse patrimônio e não permitir em que ele seja destruído como vem sendo destruído, não só pela natureza, mas pelo próprio Pela Estado? ação humana intencional, né? Nós sabemos que os teodolitos de bronze e cobre foram todos roubados e derretidos por pessoas que os furtaram para financiar vício, durante o período em que o pátio ferroviário esteve fechado para, aspas, ser restaurado, coisa que nunca foi também, né? Mas sabemos que peças foram vendidas em outros estados, peças da ferrovia foram vendidas em outros estados, isso saiu nos noticiários, na mídia local. Quer dizer, em primeiro lugar, falta ao poder autoridade e vontade. A autoridade não é simplesmente colocar um indivíduo ocupando a chefia de um determinado cargo, mas um indivíduo que conheça e que saiba atuar dentro daquele cargo de forma sistemática, que tenha um planejamento de longo prazo, de médio prazo e de curtíssimo prazo para aquele bem. A Ferrovia Madeira Mamoré precisa ser restaurada e revitalizada. Mas como se eu tenho hoje um barranco que cede? Então eu tenho que pensar, o que está acontecendo com esses desmoronamentos, com os banzeiros? É possível restaurar a ferrovia? Ou vão tentar, igual falaram, remover o sítio de lugar? Como é que eu removo um sítio histórico de lugar? Isso já foi aventado pela autoridade patrimonial. Não posso remover. Aí deixa de ser restauração. É uma recriação, é uma imaginação do que foi a coisa. Como a gente olha o mercado cultural hoje, que é uma réplica do antigo mercado central de Porto Velho, mas não é nunca uma restauração.
O material é novo, a ideia é nova, as divisões são novas e não sobrou nada do velho. Nem aquele pequeno cômodo que havia foi mantido numa redoma para mostrar. Esse era o original. Nós não temos essa sensibilidade ainda e precisamos adquiri-la imediatamente. A madeira mamoré tem um patrimônio valiosíssimo de difícil locomoção, né? As locomotivas estão ali e alega-se a dificuldade. Mas a dificuldade foi muito maior no início do século XX ou no XIX, quando essas máquinas chegaram aqui e conseguiram trazer. No século XXI, nós não conseguimos movê-las, nós não conseguimos dar finalidade a ela. Mostra uma fraqueza imensa de todos nós. Mostra um total descompromisso. Compromisso. Né? E quando a gente olha Santo Antônio e o pátio de Santo Antônio, onde hoje nós queremos que esteja pronto em agosto o Memorial Rondon, está a exatos 2 quilômetros do campus universitário. Poderia-se pensar nessa ferrovia chegando inclusive ao campus e transportando estudantes e tendo uma vida social e cultural permanentemente útil, né? Uma forma bacana de manter viva a imagem da ferrovia, destinada agora à universidade, aos estudantes, aos professores, é uma coisa que se pode pensar. Basta um pouco de ousadia. O sonho precisa ser do tamanho, a vontade precisa ser do tamanho do sonho, né? E nós aqui sonhamos pouco. Na verdade, nós estamos mergulhados em um pesadelo cultural há tanto tempo que nós esquecemos o que é sonhar. O que nós vamos fazer? Eu acho que o caminho, em primeiro lugar, é reunir pessoas e instituições que tenham boa vontade. E isso, mais uma vez, eu cito o positivo exemplo do general Novaes e do Exército através da 17ª Brigada. O general, por pouco tempo que esteve aqui, ousou sonhar e sonhou alto. E apostou nesse sonho. E o sonho se materializou, sobre muitos aspectos. Nós somos instituições que estamos em Rondônia, definitivamente. Então nós temos que sonhar mais ainda e nos ajudarmos. Fazer com que as coisas aconteçam, não permitir que esse tipo de desmando continue. O senhor acha que há uma acomodação da nossa sociedade, da nossa população, para as coisas nossas? Eu acho que nós terminamos aceitando com muita facilidade o que em outros lugares seria inaceitável. Né? Quando a gente permite que se mude a data de um evento, quando a gente permite que se corte uma castanheira numa área de preservação em nome de um projeto imobiliário, quando a gente permite que o barranco seja substituído por um pedregal que cai a cada verão, a gente vai deixando pequenas coisas tomarem conta da nossa vontade. E o projeto estruturante fica sempre para depois. E nós precisamos desse projeto estruturante em todas as áreas, né? Porto Velho precisa ser sustentável. Nós estamos a um passo de termos que responder. O que vai ser feito com toda a população que se desemprega no pós-usinas. E essa gente vai para a periferia e vai incomodar a todo mundo. Vai ficar incomodada pelo desemprego, mas vai incomodar as outras pessoas também, porque precisa sobreviver. E que resposta o nosso poder dá? E que resposta nós, como instituições pensantes, damos a isso? E é possível pensar e dar essas respostas, mas através de uma forma organizada, de um modelo gerencial diferenciado. Eu não acredito que seja só o governo que tem que trabalhar com isso. Setores como patrimônio histórico e cultural precisam ser cogeridos por diversas instituições, né? A faculdade, a universidade, as secretarias, o IFAM, o SPU, o próprio Exército, precisam ser parceiros gerenciando a coisa pública, tendo benefícios com ela. Eu não digo que você vá lá e tenha que desembolsar, mas pode ter benefício, e o benefício se dá em diversas formas, mas fazendo com que a nossa sociedade tenha os seus representantes visíveis e atuantes. E nós somos esses representantes, no final das contas. A madeira mamoré é o grande marco da epopeia de toda essa região. E o que sobrou? O que sobrou para contarmos a história? O senhor acha que podemos recuperar um pouco dessa história ainda com o nosso patrimônio? Temos que recuperar, né? Porque morre a madeira mamoré e morre o nosso mito fundador. Quando o coronel Jorge Teixeira, em 79, realizou o seminário sobre revitalização da madeira mamoré, ele colocou os trechos em condição de funcionamento até o entroncamento de Teotônio. Eu cheguei a fazer o trecho de Cegonha, indo não só a Santo Antônio, mas indo até Teotônio. Hoje nós pedimos que se restabeleça até Santo Antônio. Sugiro
a partir de uma ideia da própria reitoria da universidade, numa conversa que tivemos em particular, que se pense, estendo mais 2 quilômetros de trilho, aproveitando os próprios trilhos que foram retirados por conta das obras das hidrelétricas. Estendam esses trilhos até o pátio da universidade. Ofereçam aos estudantes esse transporte histórico e ofereçam à sociedade essa valorização da nossa cultura e da nossa identidade. Que a ferrovia que transportou a borracha, hoje transporte a inteligência e o saber. Por que não façamos esse trabalho de brigar junto às autoridades para que o Exército Brasileiro possa assumir esse papel conosco, para recuperar, já que existe toda essa boa vontade? Boa vontade e conhecimento de causa. Né? Porque... Você acha que seria viável, por exemplo, um 5º BEC, a 17ª Brigada, o comando da fariam com da muito mais Amazônia, eficiência. Né? Eu acho que fariam, e fariam com muito mais eficiência. Né? A sociedade civil, o poder público, destinaria os recursos que são cabíveis, e nós não teríamos essa perda de tempo enorme com licitações que não chegam a lugar nenhum, que no meio do trabalho se interrompem porque os valores não se cumprem. Quer dizer, dê a missão a quem cumpre a missão. Tá aí a ideia, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar por isso e vamos história. Gerenciar em conjunto a coisa toda. Professor, foi um prazer imenso tê-lo aqui meu. em Sala de Opinião e é sempre uma honra. Para mim também, uma honra, agradeço muito, uma oportunidade boa de lhe reencontrar, né? Desde os tempos do 3º GEFRON. Foi uma felicidade estar aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. E aqui chegou o final. Sala de Opinião. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos.